Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quinta-feira, dia 8 de maio de 2025, cada unidade do Bitcoin está ali na ordem dos 99.440 dólares americanos, com uma alta de 2,28% ao longo dessas últimas 24 horas. É isso mesmo, o Bitcoin está com uma esticada bastante considerável, chegou quase a atingir o valor de 100 mil dólares hoje pela manhã, chegou a 99.800, só que está tendo uma pequena retração e nesse instante ele está na ordem dos 99.400. De qualquer forma, os 100 mil dólares parece ser novamente uma questão de tempo. Questão de tempo também parece ser o Ether voltar para casa dos 2 mil dólares. Nesse instante, o Ether está em 1.970 dólares americanos, com uma alta nesse último dia de 8,2%. Uma alta bem considerável e a alta mais expressiva dentro de todo o top 10 de criptomoeda. Mas, de qualquer forma, quem está seguindo de perto o Ether é a Solana. Sexto maior criptoativo do mercado, nesse momento, cada unidade em 154 dólares, com uma valorização de 5,2% ao longo desse último dia. De qualquer forma, o que a gente está conseguindo ver é que todo o mercado cripto, de uma forma geral, tem reagido muito positivamente. A Sui na 11ª posição está com 12% de valorização, Bitcoin Cash na 15ª posição com 14% de valorização, Chainlink na 12ª com quase 8% também de valorização. Então a gente tem visto todo o mercado cripto reagindo positivamente a essa melhora do ambiente macroeconômico de uma forma geral. No dia de hoje vai acontecer, anunciado pela Casa Branca, uma coletiva de imprensa anunciando um acordo envolvendo os Estados Unidos e algum país, porque os Estados Unidos falam que é um país muito respeitável, sobre a Trade War. Ele até colocou o primeiro de muitos. Então vamos ver se isso de fato vai acontecer, que país vai ser esse, né? Mais do que se realmente vai acontecer, quem vai ser esse país. De qualquer maneira, as condições macroeconômicas estão melhorando. O Fed, de fato, ontem anunciou no changes, sem mudança na taxa de juros, o que o mercado já estava precificando que iria acontecer. O desastre seria se tivesse uma alta. Mas, de qualquer forma, eles também não reduziram porque eles falaram que pode ser que aconteça uma alta de preços e um aumento da taxa de desemprego, ou seja, uma desaceleração da economia. O que é algo que os Estados Unidos de fato estavam tentando fazer para reduzir um pouco a inflação. De qualquer maneira, vamos acompanhar de perto e agora o mercado está um pouco mais otimista que na próxima reunião do Fed a gente vai ter essa redução da taxa de juros, o que pode auxiliar ainda mais a renda variável de uma maneira geral. E já o ETF de Bitcoin Spot, já no dia de ontem, já conseguiu se capitalizar dessa notícia de uma melhora de um ambiente macroeconômico, de uma forma geral. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot somados, os ETFs dos Estados Unidos, tiveram um inflow de 1.260 unidades de BTC. Naturalmente, quem continua na primeira posição ali no ranking de ETF é o da BlackRock, com mais de 620 mil unidades de Bitcoin. Já o ETF de Ether Spot do mercado americano no dia de ontem teve outflow, teve saída. Foram 12.002 unidades de ETH de outflow e todas essas vendas, todas essas saídas aconteceram do ETF da BlackRock. Em dólar americano, isso dá cerca de 21,8 milhões de dólares e é o segundo dia consecutivo de saída nesses ETFs. De qualquer maneira, a gente vai acompanhar o mercado no dia de hoje para trazer aqui para vocês no Giro Bitcoin de amanhã. Porque se a gente olhar o mercado acionário dos Estados Unidos nesse instante, o mercado ele já abriu há cerca de uma hora, está tendo valorização. Não é só o mercado cripto que está aproveitando dessa melhoria do ambiente macroeconômico. S&P 500 está valorizando 0,5%, a Nasdaq 0,6% e a Dow Jones 0,5% aproximadamente. Mas, que nem eu costumo falar, nessa última crise da Trade War, a gente viu o Bitcoin, por exemplo, perdendo menos e se recuperando mais rápido e conseguindo até uma valorização. As ações, por exemplo, a gente olhar, a Amazon está tendo uma alta de só 0,71% no dia de hoje, a Microsoft de 0,96%, a Alphabet, o Google, de 1,53%. Então a gente vê que as altas ainda são bastante tímidas, especialmente se a gente comparar com as principais criptomoedas do mercado. Dando continuidade ao Giro Bitcoin de hoje, mas ainda falando sobre os Estados Unidos, que acaba sendo algo muito importante para o mundo cripto de uma forma geral,
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, sugeriu apoio a 2 projetos de lei relacionados à cripto que estão tramitando no Congresso. Ele se dirigiu aos legisladores em uma audiência do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, no dia de ontem, dizendo que os Estados Unidos devem ser o principal destino para ativos digitais, em resposta a uma pergunta sobre a dominância americana sobre a China em inovação relacionada à cripto. O secretário do Tesouro acrescentou que uma boa estrutura de mercado e uma legislação sobre stablecoins podem ajudar a garantir esse resultado. E de fato, a gente tem visto isso ao longo desses últimos meses, né? Desde que o Trump assumiu, a gente já tem visto uma administração muito mais crypto-friendly, voltada para uma inovação realmente do setor, e diversas empresas ao redor do mundo já estão estudando abrir filial nos Estados Unidos ou até mesmo se mudar para os Estados Unidos. A Galaxy Digital, por exemplo, está pretendendo sair da Bolsa de Toronto, da Bolsa do Canadá, e ir para a Nasdaq, para a Bolsa Americana. A MetaPlanet quer abrir uma subsidiária também nos Estados Unidos. Então a gente tem visto isso acontecendo com muita força. Dando continuidade ao episódio de hoje, mas ainda falando sobre Estados Unidos e regulação, no final do dia de ontem, a governadora do Arizona sancionou um projeto de lei criando uma reserva estadual de cripto. Vale ressaltar que, na semana passada, ela havia vetado um projeto de lei que versava sobre o Arizona comprar Bitcoin como uma reserva estadual e agora ela sancionou essa reserva de cripto. Mas essa reserva de cripto não envolve nenhuma compra efetivamente e é um cenário bastante complexo até de existir, sendo bem sincero com vocês. O que esse projeto de lei versava e o que essa lei agora versa? Que todas as criptomoedas que não forem reivindicadas num prazo de 3 anos, o estado do Arizona pode tomar posse dessas criptomoedas. Eu não consegui entender ainda nenhum caso real onde isso pode acontecer. Qual seria o cenário de uma criptomoeda não reivindicada que o Arizona poderia, por exemplo, pegar? Porque uma conta perdida numa exchange, se a pessoa logar ou receber o e-mail, se a pessoa estiver recebendo o e-mail ou recebendo uma notificação por correio, se o US Post não falar que está não conseguindo entregar aquela carta, não é considerada abandonada. Então eu sinceramente não consegui ver nenhuma aplicação real dessa lei, criando essa reserva estadual de criptomoedas de uma forma geral. Mas de qualquer maneira, esse movimento da governadora dá esperança para o futuro de que eventualmente possa sim ter aprovação de algum projeto de lei que fale sobre comprar Bitcoin ou comprar outra criptomoeda de uma forma mais direta, de uma forma mais específica, que nem aconteceu agora no estado de New Hampshire, onde a governadora, no último dia 6 de maio, sancionou uma lei que possibilita que o Estado invista em criptomoedas com uma capitalização de mercado superior a 500 bilhões. E nesse momento, a única criptomoeda que atende a essas premissas é o BTC. De qualquer forma, segundo Estado, então aqui americano, a ter essa aprovação de algum tipo de lei que versa sobre a adoção de uma reserva de criptomoedas estadual, mas que nem eu falei para vocês, eu particularmente não consegui ver nenhuma aplicação real de como o Arizona pode fazer para pegar criptomoedas não reivindicadas. Dando continuidade ao episódio de hoje, no dia de ontem, a MetaPlanet também anunciou a compra de mais 555 unidades de BTC. Com isso, eles chegaram à marca de 5.555, bastante significativa essa marca. Eles estão cada vez mais dedicados realmente em comprar Bitcoin, estão seguindo a cartilha da Strategy, assim como a Melius quer seguir essa cartilha no Brasil. A MetaPlanet conseguiu se valorizar bastante desde que começou a fazer isso e é claramente uma estratégia global. Diversas empresas ao redor do mundo, diversas instituições ao redor do mundo estão comprando Bitcoin como um ativo de investimento. E os investidores de mercado acionário estão vendo muito valor nisso. Tanto é que a gente vê que a Strategy valorizou muito desde que começou a seguir essa cartilha, MetaPlanet valorizou muito desde que começou a seguir essa cartilha, e no Brasil a Melius também valorizou muito desde que começou a seguir essa cartilha. Então essa cartilha tem dado muito certo, inclusive a MetaPlanet, que nem eu acabei de falar aqui no episódio do Giro Bitcoin, está planejando abrir inclusive uma subsidiária nos Estados Unidos e levantar 250 milhões de dólares para acelerar a estratégia de acumulação de Bitcoin. E para fechar o episódio de hoje, uma atualização de uma notícia que a gente já deu há um mês atrás, mais ou menos, aqui no Giro Bitcoin, que era que a Coinbase, uma das maiores exchanges do mundo, que está listada na Nasdaq, inclusive, estavam planejando comprar a Deribit e agora o negócio vai ser, de fato, concluído. A Coinbase Global vai comprar a Deribit por aproximadamente 2,9
bilhões de dólares, que nem foi anunciado pela Coinbase no dia de hoje. Inclusive, já foi anunciado que os fundadores da Deribit sairão do negócio, eles sairão da firma que vai ficar, de fato, sob gestão plena da Coinbase a partir de agora. Então, compra importante, aquisição importante, afinal de contas, a Deribit é a maior corretora de derivativos do mundo e é um bom posicionamento para a Coinbase. Claramente a Coinbase queria pegar essa parcela do mercado, que não possuía, e agora está debaixo do guarda-chuva da Coinbase, que é uma empresa americana. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Tá vendo a gente pelo YouTube? Like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho de notificação para sempre que a gente publicar um novo episódio você já ser avisado. Tá escutando a gente por algum streaming de música? Dá 5 estrelinhas pra gente. Passa a seguir o podcast por aqui também, que isso ajuda muito o nosso trabalho. De qualquer forma, saiba que a gente está disponível em todas as plataformas. A gente está disponível no YouTube, se você quiser ver por vídeo, no Spotify, por vídeo ou por áudio, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music, por áudio, enfim, qualquer plataforma que você quiser, a gente está presente. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!